uma pergunta para você. O que você já fez na igreja? Que cargos você já ocupou na igreja? Eu cresci aqui com a irmã Clícia, né, na presbiteriana, e a gente teve muitos cargos. A Clícia foi presidente da mocidade, eu fui presidente dos pré-adolescentes lá, dos juniores, fui diácono, fui tesoureiro da diaconia da igreja, fui dirigente de louvor, fui professor de escola dominical, enfim, fui um monte de coisa, né? E você, o que você já fez na igreja? Quantas coisas você já fez, ou que cargo você já ocupou na igreja? Querem falar? Fala um pouquinho aí. Tem regente de coral aqui? Coralista, já participou de coral? Alguém? Aqui, lá. O que mais? Professor de escola dominical. Ministério Kids, de casais, louvor. Não passa um aqui. Ministério de homens. Também? Depois eu vou voltar no final nessa pergunta aqui, tá? Uma outra questão. A espiritualidade comunitária molda a espiritualidade pessoal? A espiritualidade comunitária é a espiritualidade da igreja, da congregação, do povo de Deus. Ela molda a espiritualidade pessoal? O que vocês acham? Acho que sim. Um crente da Universal do Reino de Deus é igual à espiritualidade dele de um crente batista? Não. Um presbiteriano tem a mesma expressão de espiritualidade que um assembleano? Um espírita, um candomblé, cada um tem uma expressão pessoal, mas que é moldada pelo comunitário, não é? Exatamente, então molda sim. Vamos lá. Nós sabemos que a igreja tem 4 funções aqui na terra. A igreja está aqui para pregar, a igreja está aqui para ser a família de Deus, a igreja está aqui para servir o mundo, e a igreja está aqui para adorar. Então, adoração, pregação, comunhão e diaconia ou serviço. Não passa disso o que a igreja faz aqui na terra. São essas 4 funções, 4 marcas da igreja. Bom, dentro dessas 4 marcas, o que a gente faz dentro da igreja, do templo, e o que a gente faz fora? Tem hora que funciona, tem hora que não. Desculpa. Não. Isso. Basicamente, lógico, com exceções, a adoração e a comunhão a gente faz aqui, certo? A gente se reúne para adorar, e a gente só pode ter comunhão se estiver reunido. Eu comigo mesmo não posso ter comunhão, certo? Então, basicamente, não 100%, que a adoração e a comunhão é interno aqui, é aqui. E o serviço e a pregação é lá fora, ou seja, para o mundo. Conquanto também a gente faça serviço aqui, a gente sirva aqui, e conquanto a gente também pregue aqui dentro, ok? Mas basicamente é para o mundo que nós servimos e para o mundo que nós pregamos. E a adoração e a comunhão só tem aquele que já é cristão. Você não pode ter comunhão entre luz e trevas. Então é aqui, entre os irmãos. E a adoração, ninguém pode adorar também a Deus se não for nascido de novo, né? Se for um cristão regenerado. Ok, pode passar. Qual é o ensino de Jesus? Eu estou falando hoje, nessa noite, a diferença entre a prática de Jesus e a prática da igreja. Qual foi o ensino de Jesus? Vamos passar alguns textos aqui. Eu vou pedir para vocês lerem, para vocês participarem também, tá?
Vamos lá, a senha do Wi-Fi aqui da igreja, vai? Quem pode ler? Ide. O mesmo texto paralelo lá em Mateus diz como? Jesus, o ministério de Jesus é ir. E ele transmitiu o seu ministério para nós também irmos. Jesus não manda vir, Jesus manda ir. Tá? Olha só, um outro texto. Pode ler, Clícia? Exatamente. Então, a lamparina, a luz, ela é para iluminar, ela está para fora, ela está para cima, ela não está dentro de um armário. Um outro texto, Mateus 5,16. Alguém, outra pessoa pode ler? Então, o ministério de Jesus tem a ver com ser visto, ser enxergado, ok? Tem a ver também com o quê? Gostei da sua leitura, você vai ser meu orador aí, vai. Pode ler. O ensino de Jesus tem a ver com ser visto e tem a ver com salgar. Tem a ver com dar sabor ou dar sentido. Tá? O ensino de Jesus e a prática de Jesus, qual é? Agora a prática de Jesus. Vamos lá, o seu nome é? Heitor? Com H. O Heitor, lê para nós. Então, o ensino de Jesus é ser visto e salgar. A prática de Jesus. Jesus disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Eu não sei se você sabe, mas Cafarnaum foi a base onde Jesus morou. Estava por um fio. Estava por um fio. Eu derrubei na hora que eu desci do carro. Acho que eu pisei em cima. Cafarnaum era a base onde Jesus, ou seja, a base do ministério de Jesus. Alguns acreditam que Jesus não tinha casa, né? Ele não tinha uma casa onde morar, mas ele morava em Cafarnaum, na casa de quem que ele morava? Pedro, exatamente, à beira do mar da Galileia. E Jesus ficou muito famoso ali, as multidões cercavam Jesus, e de repente Jesus sumiu e os discípulos procuraram Jesus, acharam Jesus, falaram: todos te procuram. Jesus disse: não, eu preciso ir a outros lugares. Jesus tinha o que todo pastor queria ter, ele tinha público, ele tinha uma multidão, ele tinha uma paróquia, ele podia construir um mega templo, e ele podia fazer o seu reinado, o seu castelo lá em Cafarnaum. E Jesus disse: não, eu vim para pregar o evangelho, eu preciso ir a outros povos, a outras comunidades. O movimento de Jesus então não era postado, fixo, num lugar estático, esperando que as pessoas viessem. Entende a prática de Jesus? É movimento, sai, ele anda, ele vai aonde as pessoas estão. Que mais? Olha só, vamos seguir aqui. Mais um, Heitor. Lucas 5,32. E o texto anterior? Ah não, Mateus, Marcos. Mas tudo bem, vamos para o terceiro texto lá. Vai lá.
Esse texto é o mesmo texto do anterior. Lucas 5:29 e Lucas 5:32, tá? Jesus aqui, ele declara a sua missão. Quando ele fala, não vim para, depois ele diz, eu vim para os pecadores, eu não vim para os justos. Jesus está declarando por que ele veio. Ele veio para chamar os pecadores. A missão dele foi essa. O propósito de Jesus ter vindo foi esse. Agora, onde que Jesus cumpriu a sua missão? Fale para mim. Jesus cumpriu o seu ministério, a sua missão na sinagoga? Ele cumpriu aqui nesse lugar onde vocês estão hoje? Onde ele cumpriu? A mesa. A mesa. Ele declara a sua missão e ele declara a maneira como ele cumpria a sua missão, comendo com pecadores. Você come com pecadores ou só com crente? Como é que você vai fazer a sua missão se você só come com crente? Se você se senta à mesa com crente? O ministério de Jesus foi fora das 4 linhas. E isso é muito claro no ministério de Jesus. O que são as 4 linhas, Giovanni? Pensa num retângulo que você está aqui dentro. Quantas paredes tem? 4. O ministério de Jesus foi fora das 4 linhas. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o nome da igreja, né, pastor? Ide. O seu ministério não é aqui. Grande parte dos cristãos hoje acham que o seu ministério se resume ao que eles fazem dentro da igreja. Lê do engano. Qual é a prática da igreja hoje? Basicamente, todo o ministério da igreja é desenvolvido dentro do templo. Até mesmo a diaconia, que é assistência social, ação social, ela é ainda muito voltada para os internos, para os pobres, mas os pobres da comunidade. Eu já vi diácono dizer isso, acho que a Clícia também, que é diaconisa, né? Ah, não, aquele fulano a gente não vai dar cesta básica, porque ele não vem na igreja. Tudo bem, a Bíblia diz, vamos ajudar primeiro os domésticos da fé, ou seja, quem é de dentro, mas não somente os de dentro. A igreja está aqui, como nós lemos lá, para a nossa luz brilhar lá no mundo, para que eles vejam Deus em nossa vida. A igreja precisa servir ao mundo. Ela vai refletir Jesus no mundo, não aqui dentro, porque luz na luz não faz diferença. A luz faz diferença nas trevas, né? Bom, e o que acontece com uma igreja endógena? Endógena que é voltada para dentro. Uma igreja que olha somente para si, somente para o seu umbigo. O que acontece? Vai lá. Quem já morou em apartamento aqui? Já. Você tem filhos? Não. Como que você imagina um apartamento num dia de chuva com 3 crianças dentro? Difícil. O que acontece com uma igreja voltada para si mesma é isso. As crianças estavam brincando lá fora, no pátio, lá na área social do prédio, deu aquele chuvão, elas vêm para dentro. A mãe vai estourar uma pipoca, vai pôr um filme lá para eles assistirem, não vai dar 30 minutos para um começar a cutucar o outro.
E aí chove aquela tarde inteira, até a noite, e a mãe fica ali tentando apaziguar os filhos, tentando entreter os filhos, fazer algum programa para os filhos. E basicamente é isso que o pastor faz. Uma igreja voltada para dentro. Ele fica tentando, né? O bom pastor hoje é o bom programador, que faz muita programação, atividade, a igreja está engajada e vamos fazer tudo para crente, tudo para distrair, entreter, alegrar os crentes. E aí dá essa confusão. Quando você não está na missão de Jesus, mas você está voltado para si mesmo e para dentro, começa a ter briga e contenda. Tem picuinha aqui, pastor, ou não? Ou só na minha igreja que tem? Tem gente dando cabeçada um no outro aqui? Porque nós invertemos o ministério de Jesus. Jesus disse, vão, e nós aqui da igreja diz, venham. Eu estou plantando uma igreja, começando do zero. E eu treinei o meu pessoal, o grupo que foi comigo. E eu falei para eles, tudo que eu estou falando aqui para vocês. E aí, numa determinada reunião de liderança, eu falei, a gente precisa fazer a igreja, né, nós chegamos num número que não passou mais. Aí um irmão falou assim, pastor, mas eu convido as pessoas, elas não vêm para a igreja. Eu falei, meu Deus, quanto que eu falei, parece que não entra na cabeça. Quando você fala em evangelismo hoje, é trazer para a igreja. Mas não é isso que Jesus ensinou. Não é isso. Tá? Então a gente percebe que Jesus disse, vão e façam discípulos, e a igreja hoje está falando, venham e sejam membros. E membro e discípulo tem uma diferença muito grande. E aí a gente vai desenvolvendo uma espiritualidade deformada. Por isso que eu perguntei lá, a espiritualidade comunitária influencia na espiritualidade pessoal? Sim, influencia. Nós criamos, como igreja, um negócio chamado efeito bolha. Sabe o que é bolha? Você era do mundo, você fazia um monte de coisa errada, você vivia no pecado. Aí você se converte, ou o Espírito Santo te converte, você vem para a família de Deus. A família de Deus funciona exatamente como uma família, porque você nasceu de novo, você é um bebezinho. Você não sabe andar, você não sabe comer, você não sabe fazer nada, só chorar. E a igreja cuida de você. Só que ao mesmo tempo, esse processo é benéfico, ele pode ser também maléfico. Por quê? Porque você começa a aprender que tem as coisas de Deus e tem as coisas do mundo. E você começa a se desvencilhar das coisas do mundo, o que é bom, porque o mundo faz oposição a Deus, não ameis o mundo nem o que há no mundo, né? Mas também você começa a se distanciar das pessoas do mundo. Você passa a viver somente com crente. Você vai no churrasco de crente, você faz churrasco para crente, você vai no aniversário de crente. E você acha que está fazendo uma coisa boa porque você está se santificando. A santificação é importante, a separação. Mas a separação do pecado, não das pessoas, né? Então, há uma estatística que a pessoa se converte, passados 2 anos, ela entrou na bolha religiosa da igreja. Ela virou um crentez do evangeliquez, o linguajar dela muda, vira evangeliquez. Na bênção, irmão. E a convivência deles é só com crente, né? Aí é relacionamento de crente com crente, ele não evangeliza porque só se relaciona com crente. Muitas das igrejas se tornam igrejas familiares, tem 3 famílias fortes na igreja que comandam a igreja, que distribuem o poder da igreja. É uma igreja que
não consciente, mas inconsciente, acaba às vezes expulsando os novos. Talvez não seja o caso de vocês aqui, mas eu já vi muito isso. Chega uma pessoa, se converte, sabe aquela pessoa que está no gás, no primeiro amor, está avivado, está querendo ganhar para Jesus todas as pessoas, né? Aí ele olha para a igreja e fala, viu, mas vocês estão muito parados, vocês não saem, vocês não pregam, vocês não evangelizam. Aí vem um irmãozinho assim, aquele mais experiente, e dá aquele incentivo, né? Meu irmão, você chegou agora, você é novo, mas daqui a pouco passa. Né? Se essa pessoa é parente de um dos troncos familiares, ela é inserida no grupo da igreja. Se ela não tem nenhum parentesco e começa a se destacar, as famílias começam, sem perceber, empurrar, até que ele saia e vai para uma outra igreja. Essa é uma característica da igreja familiar. A igreja familiar, ela entra numa classificação de 5 igrejas: familiar, pastoral, evento, empresa e mega igreja. Ela vai até 120 membros, dá uma brigaiada lá, dá um racha, vem para 60, sobe para 80, depois desce para 70, vai até 100, mas ela não passa de 125. Essa é a característica das igrejas familiares. Elas são dominadas por famílias que fundaram a igreja. Olha, vou dizer para você, famílias fundadoras da igreja são bênção, mas com o passar dos anos pode se tornar maldição. Porque são donas da igreja. Se acham donas. Porque eu dei, aqui não tem uma mesa, aqui, mas no dia da ceia deve ter uma mesa. Aquela mesa bonita, de madeira maciça, de mogno. Chegou outro dia lá, a mesa, ao invés de estar aqui, estava lá em cima. Quem tirou a minha mesa? Minha mesa. Ela deu para ele, mas a minha é dela. Então tem os donos da igreja. E viram uma igreja de programas. Eu fui dar um seminário parecido com esse, em Aracaju, e aí eu dei o sábado todo, no domingo fui na igreja do irmão lá, que me convidou para ir para lá, que organizou o encontro. Daí eu entrei na igreja dele e eu recebi um boletim da igreja. Estava escrito assim, primeira linha: Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Segunda linha: Sínodo Reverendo Fulano de Tal, Presbitério de Aracaju, Terceira IPI de Aracaju. Isso é no cabeçalho do boletim, né? Aí tinha uma pastoral escrita pelo pastor. Aí dentro do boletim tinha escala de diácono, escala de presbítero, tinha a composição do conselho da igreja, tinha os avisos internos, tudo para crente. Aquele boletim, tudo era para crente. É uma igreja do umbigo, uma igreja que é voltada para si e para os seus membros. Aí quando o meu amigo foi me levar no hotel, eu falei assim, Marcos, o nome dele. Falei, Marcos, sabe a diferença da igreja que cresce e que não cresce? A diferença básica? Aqui não cresce, olha para dentro. Aqui cresce, está olhando para fora. Falei, o boletim de vocês está 95% olhando para dentro. Isso revela a prática da igreja. Não espere crescimento assim. Fora a questão, uma outra questão, a religiosidade. Quando nós não estamos no ide de Jesus, na missão de Jesus, e a gente se volta totalmente para dentro, a gente começa a virar legalista, moralista. Eu me lembro uma vez que eu estava num culto como esse, assim, de meio de semana, e entrou uma moça pela primeira vez na igreja. A igreja era pequena, e é lógico, se tem alguém que é novo a primeira vez, todo mundo sabe que que ela não é da igreja. E ela entrou com shorts por aqui assim e apertado. Aí veio o irmão e falou, que é isso? Onde já se viu? É o moralista, o legalista, né?
que condena qualquer pessoa que tem uma prática diferente da dele. Né? E vai desenvolvendo também uma igreja voltada para dentro, como aquelas crianças no apartamento, quer ver quem que ganha, né? Estão competindo com a outra, está batendo na outra, está querendo prevalecer sobre a outra. Então a gente vê também uma disputa de poder, quando a igreja é voltada somente para dentro. E o pior é a esterilidade. Né? As pessoas passam 40 anos na igreja, não tem um filho na fé, são estéreis. Né? E o que causa isso? As pessoas não sabem, mas isso traz apatia, desânimo na vida espiritual. Você ficou feliz quando você deu à luz? Eu me lembro que nós lá em casa, nós demoramos 10 anos para ter filho. Quando a minha esposa deu à luz a mais velha, na mesa do parto, ela disse que fez uma oração e pediu para Deus para ela ter a chance de passar por aquela experiência mais uma vez. E depois de 5 anos nasceu a segunda filha. A mãe chora, ela se emociona ao dar à luz. Ao passo que quem não deu à luz e queria dar à luz, porque tem mulher que não quer, amém, se entristece. Nós esperamos 10 anos. A cada gravidez que havia na igreja, e chegava a notícia para nós, a minha esposa se entristecia. Não pela outra, por ela mesma. Então, a esterilidade do cristão vai trazendo um desânimo espiritual, um fastio espiritual, uma insatisfação espiritual que a pessoa não sabe de onde vem. E aí vira aquele crente problemático, reclama de tudo, né? Briga com todo mundo e não sabe de onde vem. A consequência disso: a igreja não cresce, os membros não amadurecem, os crentes se tornam crentes consumidores. Eu discipulei um moço que, quando eu cheguei na igreja, ele já tinha saído, foi para a Alemanha, mas depois, mesmo na Alemanha, quando ele vinha para o Brasil, ele vinha na igreja, eu conheci ele pessoalmente, eu comecei a discipular ele online, acompanhei ele, né, batizei os filhos quando ele veio para o Brasil, e aí a gente ficou aquela amizade muito legal. Quando ele vinha, a gente ia almoçar junto, tal. E aí eu saí da igreja e fui para essa plantação. E ele falou: estou voltando para o Brasil. Eu falei: pô, maravilha, né? Vai me ajudar. Vai me ajudar. Ele pregava, ele chegou a pregar na Alemanha, dava estudo bíblico lá. Aí ele veio, foi conhecer a igreja, só que a igreja que está começando tem uma série de deficiências, inclusive o ministério infantil. E ele tem 2 crianças. Para onde ele foi? Para a primeira igreja. Eu achei que ele vinha ajudar a montar e estruturar um ministério infantil na minha igreja. Eu achei que ele vinha para servir, para a missão, mas ele veio para consumir. Aí ele não ficou. Esse tipo de igreja voltada para dentro é uma igreja para consumidores. Pode ser que alguém visite a igreja Batista Ide e não volte, porque não tem ar-condicionado, só por isso. Se tivesse, ficaria, né? São crentes consumidores. Não sou contra você ter uma igreja bonita, com ar-condicionado, com um negócio legal. É o máximo, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas a gente está atendendo uma demanda de crente consumidor e não crente servo. É ou não é? Então aí, espiritualidade apática, a igreja vira um clube. E geralmente quem é o culpado quando a igreja não cresce? Fala, minha irmã, profetiza aí.
Geralmente culpam o pastor. A minha denominação troca de pastor a média de 3 anos. Isso. Troca o técnico. Mas, na verdade, é o time que está jogando de forma errada. A culpa não é... Tem casos que é, né? Mas grande parte não é. Porque é a prática da igreja. Tá? É porque a igreja não tem a mesma prática de Jesus. Jesus mandou ir, a gente vem. E a gente acha que tudo se resume a vir. Que a gente cumpre a nossa vida com Jesus aqui dentro. Né? Então, uma igreja endógena é uma igreja de programas para crentes, gera um ativismo improdutivo. Eu lembro, Clícia, que eu cheguei a ter 8 cargos ao mesmo tempo lá na 8ª igreja. 8ª igreja, 8 cargos. Eu era diácono, pastor, que tinha uma escala de porta, mas eu dirigia o louvor. Imagina eu cruzando a igreja assim. Eu ia e voltava. Abria com o louvor, depois ia lá, ficava olhando, depois voltava para... Tem gente cansada de igreja, de tanto trabalhar. Chuta o escanteio, vai na área cabecear, vai para o gol defender, né? Principalmente igreja pequena, está no ministério infantil, está no louvor, está na cozinha, está não sei aonde, as pessoas se cansam. Só que quantos discípulos ela faz com isso? Nenhum, porque ela está dentro. Quando você tem uma igreja centrada dentro, você cria ministérios do ego. Porque você tem o seu castelo e você tem a sua credibilidade, você tem o seu espaço. Quando chega alguém, você vai, peraí. Nós temos uma diaconia que funciona só aqui dentro e temos uma escola bíblica dominical que não forma ninguém. Nunca forma. Você já viu uma escola que não faz formatura? Eu morei no Rio Grande do Sul e eu vim passar as férias aqui. Aí a minha filha foi na igreja da minha irmã. Aí eu fui buscá-la lá. Falei, vou aproveitar, vou participar, né? Aí cheguei lá, o presbítero me conhecia desde que eu era criança. Falou, o pastor está aí, ele vai dar aula para nós. Não, estou de férias. Não teve jeito. Me pôs na frente de uma classe. E essa classe a maioria era idoso, de cabeça branca, né? E essa igreja foi a igreja que quando eu era criança mesmo, eu pertencia a ela. Então eu corria por lá, pelo quintal da igreja. Eu falei, irmãos, deixa eu falar uma coisa com muito carinho aqui para vocês. E respeito. Eu não devia... O que eu tenho para ensinar para vocês? Alguns de vocês têm mais anos de escola bíblica do que eu tenho de idade. Eu falei, vocês não deveriam estar aí mais uma vez para aprender. Vocês deviam estar ensinando. São como ovelhas obesas. Não saem do lugar. Porque todo domingo, só come, não pratica, não exercita, não anda. Então engorda. É uma obesidade mórbida. Qual é a origem da palavra igreja? Eclesia, ek, kalel, uma preposição e um verbo. Kalel é chamar, ek, fora, chamados para fora. Os cristãos se apropriaram dessa palavra porque eclesia era os chamados para fora,
Como é que funcionava isso? Era no tempo do Império Romano. Então, o imperador dava uma lei lá, promulgava um edito lá, uma ordem, os mensageiros levavam para todas as colônias e países que o império dominava. Quando o mensageiro do imperador chegava, tinha um funcionário lá da prefeitura, alguém de lá, que era o arauto. O arauto tocava o sino ou a corneta, não sei, né? E todos que ouviam esse som, tem alguma coisa importante. Vamos para a assembleia, praça. E o arauto proclamava, pegava o documento e lia. A partir de hoje, blá, 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 chamados para fora. A igreja se apropriou disso. Os cristãos se apropriaram desse nome, igreja, eclesia, chamados para fora. Só que hoje, chamados para dentro. Houve uma ruptura no ano 313 com o imperador Constantino. Até Constantino, o império perseguia os cristãos e matava. Constantino se torna cristão e o Edito de Milão põe fim à perseguição. Onde que a igreja se reunia? No início, lá em Atos? Nas casas? Isso. Nas casas, o que mais? Os cemitérios, para não serem encontrados, nas catacumbas. À beira do rio, né? Lembra Paulo e Lídia? Mas o Constantino se converte e fala, não, parou, ninguém mata cristão, porque eu sou cristão. E outra, eu sou rico, eu vou fazer grandes catedrais, monumentais. E aí o que aconteceu? Era para ir, agora precisa vir. Deus está aqui. A maior estratégia do diabo foi essa. Porque o que fez a igreja crescer no primeiro século, ela se espalhou pela Ásia e pela Europa, foi a perseguição. Mas quando parou a perseguição, ela parou também. E aí tinha que vir. Onde chegava um cristão, num reino distante, onde ele fosse, lá já se convertia alguns, já virava uma igreja lá. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. Mas houve essa ruptura. Então, a igreja voltada para as quatro paredes, ela precisa ter uma organização. Então, ela cria cargos. Você tem o pastor, você tem o bispo, que manda mais, você tem o arcebispo, que manda mais. Né? Você cria títulos, é o frei, é o padre, é o pastor, é o reverendo, né? É o bispo. Eu estava em Passo Fundo, morando lá, e eu fui no centenário da igreja metodista. Eu era amigo do pastor lá, pastor Marcos. E ele me convidou para o centenário, e eu fui. Para o centenário, ele convidou o bispo, porque a metodista é sistema episcopal, né? Não é nem batista, nem presbiteriana, é episcopal. E aí, na hora de apresentar o bispo estava a caráter, né? Ele estava paramentado, ele estava com a toga preta, com a estola sacerdotal. Né? Na presbiteriana, tem alguns que usam também. Aí, na hora de apresentar o bispo, ele falou assim, para nossa alegria hoje, no centenário da nossa igreja, nós estamos recebendo aqui o reverendíssimo bispo fulano de tal. O cara era alto, tinha os ombros largos, levantou assim, e ele virou assim, na hora que ele virou para subir no púlpito, metade da igreja caiu só com o deslocamento do ar da toga dele. Brincadeira, né? Brincadeiras à parte.
Mas o reverendíssimo bispo, já pensou? Deus ficou assim. Então cria títulos, cria lugares. Um dia um presbítero chegou para mim e falou: pastor, está sem roupa hoje? Eu falei: como assim? Cadê o terno e a gravata? Eu falei: mas qual o problema? Não, porque o altar. Eu falei: que diferença tem do altar para o chão aqui? O véu não foi rasgado no Santo dos Santos? Então a gente cria lugares. E a igreja voltada para si, ela cria programas. Ela não está na missão. Ela está preocupada com ela mesma. A igreja precisa voltar à prática de Jesus. E a prática de Jesus foi o discipulado. O discipulado. Você vê Jesus para lá e para cá, caminhando com os discípulos, fazendo discípulos. Jesus ia aos sábados à sinagoga, mas não era o grosso do ministério de Jesus, não era a sinagoga, né? Vamos lá. Dá para ler daí ou não? Vai lá. Olha só, Jesus falou que tinha terminado o trabalho que Deus tinha dado para ele fazer. Está escrito ali? Tá. Isso. Quando Jesus disse isso, ele já tinha morrido? Por que não, Giovanni? João 17. Ele não tinha morrido mesmo. O que Jesus está fazendo em João 17? Orando pelos discípulos. Por quê? Ele ia subir naquela semana. Quer dizer, ele ia morrer, né? Naquela semana. E por que ele falou que terminou? Te peguei agora, hein? Quero ver, hein? Você parece ser um cara inteligente. Por que ele falou que terminou? Hã? Acho que ele tinha feito os discípulos já. Dá um prêmio para essa aqui, pastor. Porque ele já tinha formado os discípulos. Ele falou assim para Deus: olha, eu consegui passar para eles que eu sou teu filho, a minha natureza divina. Olha lá. Eu consegui mostrar para eles. Agora eu já posso ir. Aí ele continua a oração. Lê lá. Isso. Agora a minha natureza divina vai se revelar por meio daqueles que o Senhor me deu, ou seja, os meus discípulos. Porque eu vou para ti, mas eles continuam. Quem que continuaria revelando ao mundo que Jesus é o Salvador, Filho de Deus? Os discípulos. Então, o que Jesus escolheria para você fazer? O que você acha aí? Preparar o boletim? Fazer as atas da igreja? Você sabe que a presbiteriana é bem mais burocrática que a batista, né? Teve uma reunião do nosso presbitério, que é a reunião das igrejas da região. Nós perdemos 3 horas discutindo o livro de ata. Erros no registro da ata. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu não tenho que
ficar na recepção da igreja, eu não tenho que distribuir sopa aos pobres, eu não tenho que cuidar com muito zelo do dinheiro da igreja, com parcimônia, né, com responsabilidade. Tem. A gente vai parar de fazer tudo que a gente faz? Não. O problema é quando a gente faz tantas coisas e não faz somente uma coisa que Jesus pediu: fazer discípulos. Aí você pode ser um bom crente, né? Você é frequente na igreja, você dá o dízimo e você dá um bom testemunho. O resumo de um bom crente hoje, pastor, é esse: frequência na igreja, é ofertante e dá um testemunho razoável, não comete escândalo para ninguém. Mas você pode ser tudo isso e ainda estar em franca desobediência a Cristo. Aí você é um bom religioso, mas não um bom discípulo. Então, a espiritualidade comunitária molda a prática do evangelismo e do discipulado? Sim, com certeza, né? E também ela influencia no crescimento da igreja. Porque se a igreja tem uma prática endógena, voltada para dentro, a gente acha que toda a nossa espiritualidade é aqui, se resume aqui nos cargos, nos ministérios. A minha missão é fazer alguma coisa aqui. E aí eu não vou fazer o que Jesus pediu para fazer, que é fora daqui, fazer discípulos. Deixa eu só voltar aqui. Qual que é a tua profissão, Júnior? Analista de sistemas. E você é o quê? Confeiteira? Nós respondemos exatamente: o que você é? Eu sou pastor. Não. Antes de ser confeiteiro, analista de sistema, pastor, eu sou cristão. Eu não sei se você sabe, mas quem sustenta você não é a padaria não, viu? Ou o mercado, é Deus. E você também, não é a tua empresa. Não é o governo, não são as repartições públicas, é Deus que nos sustenta. Deus deu a análise de sistemas para você e a habilidade na confeitaria para você se manter. Mas Deus deu essa habilidade para você cumprir a sua missão aqui na terra. Porque lá dentro da padaria o pastor Wagner não está. Né? Você trabalha de home office, né? No mínimo. Na empresa? Dentro da empresa o pastor Wagner não está para pregar. Mas ele falou assim: eu vou preparar o Giovanni como analista de sistema, porque ele vai ser o meu missionário lá naquela empresa. Se eu me considero um engenheiro cristão, eu não prego para ninguém. Mas se eu me considero um cristão engenheiro, eu entendo que Deus me colocou lá na fábrica para fazer discípulos. Muda totalmente a visão. Ou você é um cristão, membro de igreja, ou você é um cristão missional, que entende que Deus te fez um profissional para que através da sua profissão e no lugar onde você está, você seja um missionário. E aí a igreja batista aí está espalhada por Sorocaba aí, ó, durante a semana. Jesus não pediu para você ir para a China. Lá chamaram uma missionária nossa para a Coreia do Norte. Você pensou? Número 1 em perseguição, em perigo. Hoje ainda ela está na Coreia do Sul, esperando para entrar lá na Coreia do Norte. Mas você não tem esse chamado, essa coragem. Mas você tem um chamado para ser missionário onde você está. Deixa eu passar isso aí, porque é bem dentro da minha denominação, a paulada que esse pastor Abival trouxe para nós. Então não vou. Como a gente conserta isso? Através do discipulado, né, que vai ser o assunto da semana que vem. Tá? Então eu vou orar agora e vou pedir para o Espírito Santo tirar teu sono hoje.
Alguém aqui já tem um filho na fé? Então, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que Ele que criou os céus e a terra e as mantém, juntamente com o Pai e o Espírito, em nome dEle, dessa sua grandeza, dessa sua sublimidade, do seu grande amor, poder, honra e glória, é que nós oramos aqui nesse momento, e nós estamos aqui porque Jesus nos salvou, nos encontrou. Então, ó Pai, nesse momento, peço que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, virar a chave, Senhor, de um cristianismo muitas vezes velado. Somos agentes secretos de Jesus, adoramos, louvamos, pregamos e ajudamos pessoas aqui dentro dessas 4 paredes, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para comer com pecadores e beber com pecadores. O Senhor nos chamou para ir aos povoados, às vilas. O Senhor nos chamou para encontrar as pessoas onde elas vivem, nas necessidades, nas angústias delas, ó Deus. Então, desperta, Senhor, a vida de cada um aqui nesta noite, Senhor, para cumprir a missão do ID de Jesus. Aonde nós estivermos indo, nós devemos fazer discípulos. Ó Deus, dá-nos esse compromisso, Senhor. Toca o nosso coração e desperta, Senhor, essa consciência de que nós não podemos nos omitir quanto a isso, Senhor, porque foi apenas isso que Jesus nos pediu e nos comissionou. Fica conosco, abençoa esta igreja, Senhor, abençoa o pastor Wagner, a liderança, ó Deus, que seja uma igreja viva, uma igreja cheia do Teu Espírito, ó Deus, que cada crente aqui possa exalar o bom perfume de Cristo, possa ser sal da terra, luz do mundo, e ó Deus, a cada mês, a cada ano, Tu acrescente novos discípulos aqui, Senhor, sejam trazidos para cá, para serem treinados, para participarem da santa comunhão, para se prepararem, para se encherem, ó Deus, para se equiparem também, para fazer esse movimento no mundo, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.